Olá, crianças! Vamos iniciar agora, uma revisão de história, tá? Falando sobre a nossa revisão, tá? De história, temos aí 21 questão, né? Então, precisamos fazer a correção e eu irei indicar algumas páginas para vocês encontrarem, né? Esse conteúdo no livro, tá? Nós temos aí a questão de número 1. Na questão de número 1, na revisão, tá? Quem tiver a revisão pode pegar a revisão, pegar o livro de história e vamos lá. Escreva V para verdadeiro e F para falso. Aí nós temos aí algumas afirmativas, olha só. Os índios foram os primeiros habitantes do Brasil? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Os índios tinham características semelhantes às dos brancos? Não, não tinha, né? E os indígenas estavam sempre reunidos e organizados em tribos? Sim, né? Verdadeiro. Quando chegaram, os portugueses fizeram contato com o grupo indígena Tupi? Sim, foi o grupo que, né, recebeu os portugueses, né? Quando chegaram, já encontraram, quando os portugueses chegaram, já encontraram esses grupos indígenas, que era o grupo Tupi. E nós temos aí a questão de número 2. Numere corretamente. Aí nós temos aí número 1, cacique, número 2, pajé, número 3, curumins, número 4, guaraci. Aí vocês terão que numerar, né? No primeiro quadradinho temos aí criança indígena, né? Como é chamada a criança indígena? Então é o número 3, né? Curumins, né? Então nesse primeiro quadradinho será o número 3. E temos aí o chefe da aldeia. Quem é o chefe da aldeia? O cacique, né? Então, número 1. O deus do sol. Quem é o deus do sol? É o Guaraci, né? E o chefe religioso da aldeia é o pajé, que é o número 2. Essas informações, para ser mais precisa, vocês podem encontrar na página 61 aí do livro de história. Tem todas essas informações aí. Questão de número 3. Por que os índios pintam o corpo, né? Então, por que os índios pintam o corpo? Na página 66 vocês podem encontrar essa informação. Mas, olha só, eles pintam os corpos, fazem essas pinturas corporal, ela funciona como um código social para que conheçam as outras pessoas, entendeu? E a pintura era uma forma de comunicação, informava mais sobre o estado e a condição dos índios do que as roupas que eles usavam, entendeu? Então, as pinturas não é simplesmente uma pintura, elas falam da linguagem dos índios, como os índios estão se sentindo naquele dia, entendeu? De onde eles eram e assim por diante, tá, crianças? Questão de número 4. Sublinha a frase que corresponde ao trabalho dos homens nos costumes indígenas, né? Então, temos aí as opções. Quem marcou a opção B acertou, porque os trabalhos dos homens eram pescar, caçar e fabricar canoas, né? E vocês podem estar encontrando também essa informação aí na página 62 do livro, tá? E temos a questão de número 5. Complete as frases a seguir com as palavras destacadas, de maneira que fiquem com sentido. Então, nós temos aí algumas palavras destacadas, que é indígenas, caçadores, continentes, modos e natureza. Então, eu vou ler como ficaria essa frase, tá? Para vocês, para ser mais preciso. Olha só. Aí eu utilizei caçadores. Os caçadores que vivem hoje no Brasil
se originaram dos povos indígenas que ocupam todo o continente há milhares de anos. De lá para cá, esses povos desenvolveram diferentes modos de uso da natureza, tá? Então, vocês podem estar completando assim, dessa maneira, tá bom? E na questão de número 6, né? De acordo com o que você estudou, faça uma breve explicação sobre os grupos indígenas que habitam o Brasil antes da chegada dos portugueses. Então, essas informações vocês têm aí na página 58, falando tudo sobre o grupo indígena, né? Aquele grupo que habitava o Brasil antes da chegada dos portugueses, tá? Na página 58. Nós temos aí na revisão, né, um pequeno texto sobre a cultura indígena e a herança indígena, né? E tem a questão de número 7, ó. Cite exemplos de alguns alimentos da cultura indígena. Então, essa informação vocês irão encontrar nesse pequeno texto aí, acima da questão de número 7. No pequeno texto já vai indicar para vocês, né, um pouco dos alimentos da cultura indígena, tá? Nós temos aí a questão de número 8. Faça um desenho dos instrumentos usados pelos índios para caçar e pescar e explique a função de cada. Então, nós temos aí uma imagem na página 66, mostrando alguns instrumentos, né, para caçar e pescar. Mas vocês já conhecem, né, que tem o arco, tem a flecha, né? Então, vocês podem estar fazendo esse desenho, uma questão meio que pessoal. Temos a questão de número 9. Por que a farmacopeia indígena foi sempre muito rica? Temos essa informação na página 67, né? Fala sobre as plantas, né, medicinais que os índios conhecem, que ajuda muito, né? Ajudava eles, né? E ainda ajuda. É de lá que eles tiram alguns remédios para algumas doenças. E temos a questão de número 10. Marque um X na afirmativa correta. Essa questão ainda fala sobre a farmacopeia indígena, né? Então, nós temos a letra A. Para cada doença, os índios conheciam as correspondentes ervas, plantas e bebidas terapêuticas. Verdade, né? Para tudo eles encontravam essas ervas. Letra B. Algumas foram incorporadas pela medicina mundial. Sim, foi sim. Na página 67 vocês irão encontrar essa informação. E letra C. São exemplos das plantas erva doce, jaborandi e folhas verdes. Não, essa não é verdadeira. Temos a questão de número 11. Marca um X nas respostas verdadeiras. Olha só, temos a letra A. Os índios costumam cultivar grandes áreas de terras para o sustento da comunidade. Eles plantam mandioca, soja, arroz, feijão e milho. Não, eles não plantam soja. Os outros alimentos sim, mas soja eles não plantam. Então a letra A não é verdadeira. Letra B. Os índios costumam cultivar pequenas áreas de terras para o sustento da comunidade. Eles plantam mandioca, feijão e capim para a criação do gado. Não, eles não plantam capim. Eles não fazem, não tem criação de gado. Né? Letra C. Os índios costumam cultivar pequenas áreas de terras para o sustento da comunidade. Eles plantam mandioca, feijão, milho e batata doce. Sim, essa é verdadeira. Questão de número 12. Na questão de número 12, já envolve o assunto de religião indígena, né? Ela pergunta assim: dê o significado de xamanismo. Na página 75, vocês irão encontrar o significado de xamanismo, tá? E temos a questão de número 13, como é chamado xamã no Brasil? Na página 75 também vocês irão encontrar essas informações. 14.
Escreva as atribuições do xamã. Também está na página 75, que envolve todo esse conteúdo de xamanismo, tá? Da religião indígena. Questão de número 15. A literatura indígena, assim como a africana, está baseada na oralidade. Qual é o instrumento que eles utilizam como forma de transmissão? Vocês podem observar que é a fala, né? Então, eles não têm livros escritos, não têm vídeos, não tem nada, a fala. Então, são muitos anos de muitas histórias contadas. Na questão de número 16, olha só, existem na literatura indígena divisões de gêneros textuais de acordo com o objetivo para cada situação. Explique sobre narrativas instrutivas, canções e invocações. Nós temos essas informações aí na página 85, que fala sobre a literatura indígena, né? E fala sobre cada gênero textual aí. Na página 85 vocês irão encontrar aí, tá bom? E temos aí a questão, né, de número 17. Reescreva as frases corretamente. Então, vocês irão encontrar alguma dessas frases, algumas delas estão negativas, vocês irão colocar elas como afirmativas. Olha só a letra A. Na cultura indígena, as mulheres não ficam com toda a responsabilidade do trabalho doméstico. Sim, ficam sim. Então, vocês irão reescrever essa frase, modificando, olha só. Então, vocês irão colocar: na cultura indígena, as mulheres ficam com toda a responsabilidade do trabalho doméstico. Então, vocês irão retirar o não e irá colocar que ficam, tá? E temos aí um texto falando sobre cidadania. Esse assunto também é assunto da prova, tá? Mas esse assunto no livro, ele ficou nas páginas anteriores. Então, vocês podem estar voltando aí na página 50, né? Que fala sobre cidadania, tá? Então, eu fiz um pequeno texto, mas vocês podem também estar acompanhando no livro. E temos a questão de número 18, uma questão que fala sobre cidadania. Olha só, a ideia de que temos o mesmo valor na sociedade é relativamente nova. Até hoje, há pessoas que sofrem discriminação e não têm seus plenos direitos garantidos. De acordo com o livro, a noção de igualdade entre homens e mulheres nem sempre existiu. Escreva como era a relação entre os homens e mulheres. Então, essa é uma questão pessoal. Pessoal, assim, depois que vocês lerem esse texto do livro, ler esse pequeno texto também aí da revisão, vocês irão escrever, né? Sobre qual era a relação entre os homens e as mulheres, tá? E temos a questão de número 19, letra A. Durante os anos de escravidão, os escravizados resistiam de várias formas. No Brasil, a resistência se manifestou na forma de fugas em massa para uma organização chamada. Aí vocês irão encontrar essa resposta aí na página 53, tá? É muito fácil aí. Vamos lá na página 53, letra B. Tempos depois, os trabalhadores industriais formaram que organizavam os movimentos de greve e negociavam direitos para melhorar as condições de vida dos operários. Então, nessa letra A, eles fugiam para o quilombo, né? Aí na página 53 fala tudo isso. E na letra B, tempos depois, os trabalhadores industriais formavam o sindicato, né? Que organizavam os movimentos de greve e negociação, negociavam os direitos e melhoria das condições. Então, tudo isso aí tem na página 53. E temos aí a questão do número 20. Escreva o significado de Constituição. Temos isso aí na página 54. Fala sobre Constituição, tá? E temos a questão de 21. Escreva quais são
os direitos e deveres de um cidadão. Também pode ser encontrado aí na página 54, tá? Sobre os direitos e os deveres, né, de um cidadão, tá? Espero que vocês consigam responder, que vai dar tudo certo, tá? Boa revisão.